Nos últimos anos, os mangás vêm ficando cada vez mais famosos. Isso por conta dos animes, que levaram muitas pessoas para este universo imenso e tão rico, com obras sensacionais, como por exemplo Dragon Ball, Lobo Solitário, One Piece, Akira, etc. E hoje eu irei contar para vocês o início da história dos mangás. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Na verdade, os primórdios dos mangás são extremamente antigos, tendo começado por volta do ano 710 no período Nara. Isso por conta dos emakimonos, que juntavam imagens com texto. E isso, tecnicamente, é uma espécie de mangá menos evoluído. Avançando muito no tempo, nós vamos direto para 1861. Isso porque, mais ou menos nessa época, o humor gráfico dos europeus chegava até o Japão. Um cartunista britânico chamado Charles Wirgman, que praticamente faz um primeiro mangá de todos, o The Japan Punch, que era bem diferente do que estamos acostumados hoje, mas ainda assim é uma espécie de mangá. E daí pra frente começam a surgir algumas obras no estilo de The Japan Punch. Porém, as coisas começaram a ficar interessantes em 1895, quando Iwaya Sazanami cria uma revista chamada Shounen Sekai. E pelo nome, vocês já devem saber o que é isso, certo? Bom, essa é a primeira revista Shounen da história. Se você não sabe o que significa Shounen, eu vou explicar bem brevemente agora. As revistas Shonen, elas são revistas especificamente para meninos. Inclusive, esse é o gênero de maior sucesso de todos. Tanto que muitos acham que mangás e animes são só eles. E exemplos de Shonen são Naruto, Dragon Ball, One Piece, etc. No começo de 1900, foi se formando um grupo de artistas japoneses inspirados nesses europeus, para fazerem seus próprios mangás. E um deles deve ser destacado. Eu estou falando de Rakuten Kitazawa com o mangá Tagosaku to Mukube no Tokyo Kenbutsu, que é considerado o primeiro mangá moderno, ou seja, do modo como o conhecemos hoje. Porém, os mangakas ainda estavam muito inspirados em obras fora de seu país, como por exemplo o próprio Rakuten Kenbutsu, que se inspirou em quadrinhos como Yellow Kid para produzir o seu próprio. Foi um processo lento até os mangás começarem a tomar forma de verdade. Porém, enquanto isso não acontecia, surgia a primeira revista shoujo, a Shoujo Sekai. As revistas shoujo são revistas especificamente para meninas, ou seja, mais ou menos o contrário do shounen. Também surgiriam revistas para as crianças, a revista para as crianças, a Shounen Paku. E também foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir balões de fala, algo que, por mais incrível que pareça, não tinha. Antes de implementarem os balões de fala, os mangás eram mudos, ou só tinham algumas coisinhas escritas que foram jogadas de qualquer maneira sobre a página. Durante a década de 30, lançaram obras como Norakuro Speed Taro, Bouken da Kishi, Nazu no Kuroba e Fuku-chan. E por que eu citei todas essas obras? Isso porque elas têm algo em comum. Bem, nos Estados Unidos ocorreu um código de censura nos quadrinhos que mudou completamente a trajetória dos super-heróis. E no Japão não foi diferente. Mas nos Estados Unidos o código de censura não era exigido pelo governo. Já no Japão, o próprio governo impôs a toda a imprensa essa censura. Além de tudo isso, o governo japonês começou a utilizar os mangás para fazer propagandas durante esse período. Porém, na metade da década de 40, essa censura foi retirada, mas o mercado de mangás não estava em um bom momento. Talvez, se você sabe bastante sobre a história, deve ter percebido que eu citei que nós estamos na década de 40. E qual foi o maior marco da década de 40? Exatamente, a Segunda Guerra Mundial. Durante o período da guerra, o Japão se tornou bastante pobre e os mangakas mal tinham materiais para trabalhar. E por conta disso, nessa época, os mangás decaíram muito. As pessoas não tinham dinheiro para comprar, as editoras mal tinham condições de publicar as obras, por sinal, praticamente nem tinham papel, e os mangakas, que já eram poucos, quase não tinham nanquim. Inclusive, é por conta dessa escassez de material que os mangás são em preto e branco, e por conta disso tornou-se algo cultural. Porém, nesse período tão conturbado para a indústria de mangás, surge uma luz, alguém que irá mudar tudo. Esse alguém é conhecido até hoje como Deus do Mangá, o maior de todos, o que estabeleceu de uma vez por todas como será o mangá, um dos maiores gênios, não só dos mangás, mas sim dos quadrinhos mundiais. E esse alguém é o Osamu Tezuka. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho pesquisar tudo isso. Então, para nos ajudar, deixe o like e inscreva-se no canal. Também compartilhe com pessoas que gostam do assunto. E bom, como vocês podem perceber, tá muito longe de terminar a história dos mangás. Tanto que só agora, no final desse vídeo, chegamos na consolidação do mangá como conhecemos hoje. Então não percam a parte 2. Até a próxima, tchau! No momento onde a economia do Japão estava terrível e que ser um mangaka era considerado algo vergonhoso,
surgiu uma espécie de salvador dos mangás. O homem que os reformulou e que até hoje é considerado o deus do mangá. E seu nome era Osamu Tezuka. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. No primeiro dia de abril, no ano de 1947, foi lançado um mangá feito por um homem ainda desconhecido. Era o primeiro trabalho de Osamu Tezuka. O mangá era inspirado no livro A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson, tanto que o nome do mangá deixa isso bem claro, já que o nome era A Ilha do Tesouro. Esse mangá foi um sucesso, que vendeu mais de 400 mil cópias, pois trazia diversas inovações e consolidava de uma vez por todas como seria o mangá. Tanto que muitas pessoas dizem que foi Osamu Tezuka que criou o mangá. Bom, como vocês podem perceber vendo o vídeo passado, não foi bem assim, mas seria mentira dizer que o Tezuka não foi fundamental para o desenvolvimento do mangá. Uma curiosidade bem interessante é que o estilo de traço que o Tezuka tinha era inspirado no estilo que o Walt Disney tinha. E o maior quadrinista brasileiro e criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, tem seu traço inspirado no do Osamu Tezuka. Bom, voltando ao assunto do vídeo, foi o Osamu Tezuka que deu movimentação nas páginas dos mangás. Foi ele que colocou as onomatopeias, foi ele que deu alternância aos enquadramentos e aos planos, como se fosse um filme da Disney mesmo. E além de tudo isso, foi por conta dele que os mangás começaram a ficar maiores e mais divididos em capítulos. Ou seja, se não fosse pelo Osamu Tezuka, One Piece, que tem mais de 100 volumes e mais de 1000 capítulos, não teria nem 200 páginas direito. Bom, na verdade o One Piece provavelmente nem existiria. Depois do mangá de Tezuka, começaram a surgir diversos mangakás que utilizavam das mesmas técnicas dele. Porém, temos que lembrar que nesse momento o mangá ainda não é tão famoso quanto nos dias de hoje. E que ele ainda era muito caro por conta da economia do Japão, que ainda estava se reerguendo, né? Então, por conta disso, começou a ser comum as pessoas alugarem mangás. Durante essa época, o mangá era muito focado para o público infantil e não saía muito do que o Tezuka fez na Nova Ilha do Tesouro. Por isso, não há muita coisa para citar durante essa época. Porém, no ano de 1950, Tezuka teve seu primeiro grande sucesso, que é Kimba, o Leão Branco. E você que está assistindo o vídeo pode até não conhecer esse mangá, mas eu tenho certeza que você conhece o trabalho que praticamente plagiou ele, que é provavelmente o filme de animação mais famoso de todos os tempos. E, caso não for, está entre os mais famosos. E esse filme é o clássico O Rei Leão. Com o crescimento de mangás sendo publicados, com o crescimento do público e com a melhora da economia do Japão, o mangá começou a ficar mais acessível, se tornando algo na qual todas as classes sociais pudessem comprar. E isso, obviamente, influenciou a ter mais mangakás ainda. 2 anos depois, em 1952, Tezuka fez o trabalho na qual o consagraria de uma vez por todas como deus do mangá. E eu estou falando de Astro Boy. Não precisa dizer muita coisa, Astro Boy é um dos maiores mangás já criados, sendo considerado um marco cultural lá no Japão. Para fazer uma comparação, o Astro Boy seria para o Japão mais ou menos o que o Tintin é para a Bélgica. E olha que o Tintin é famosíssimo lá até hoje. Astro Boy fez tanto sucesso que tem filme, tem anime, tem brinquedo, tem camiseta, tem tudo de Astro Boy. Por mais que não seja tão famoso nos dias de hoje quanto um Dragon Ball, por exemplo, foi um sucesso avassalador lá no Japão, tanto que teve 112 capítulos e é considerado o pai do mangá moderno. E não é para menos, Astro Boy é um clássico absoluto e todo mundo que realmente gosta de mangá deve ler. Inclusive, que bom que finalmente vão lançar completo aqui no Brasil. Nesse ponto do vídeo, vale dizer que havia um outro mangaka genial trabalhando nessa época, que é o Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, considerado o rei do mangá. E algo bastante interessante sobre ele é que no início de sua carreira ele trabalhava como assistente de Tezuka, e mais pra frente ambos tornaram-se rivais e disputavam para ver quem vendia mais mangás. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo com embasamento histórico. Inclusive, às vezes pode acabar tendo uma ou outra informação errada no vídeo, então por favor nos corrijam nos comentários. Deixa o seu like se gostou e inscreva-se no canal para nos ajudar. Até a próxima, tchau!
Depois de Osamu Tezuka ter modernizado os mangás e os popularizado, eles ficaram muito tempo prendidos ao público juvenil. Isso é bastante perceptível se você for ler os mangás na época, no traço, na trama, nos assuntos, nos personagens, etc. Porém, no ano de 1957, Yoshihiro Tatsumi vai criar algo que nem os próprios mangakas vão saber dizer o que de fato era, mas é inevitavelmente um marco muito, mas muito importante mesmo ao mangá. E essa tal coisa que mudou os mangás é o Gekiga. Olá, eu sou o Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. A ideia do Gekiga era para ser um mangá mais adulto e realista, mas se você for ver os tais Gekigas do Yoshihiro Tatsumi, eles terão um estilo de traço muito longe do realismo, inclusive chegando a ser cartunescos. Se isso já não bastasse, a ideia do Gekiga de serem mais adultos e realistas é praticamente a mesma coisa de outro tipo de mangá que surgiria mais pra frente, chamado Seinen. Então, afinal, o que carambas é Gekiga? E na verdade a resposta é que não tem uma resposta. De fato, os mangás chamados de Gekigas da época têm um traço bem diferente dos comuns, popularizados pelo Tezuka. Mas comparado ao que temos hoje, eles ainda são bastante cartunescos. Mas isso não impede de lá mais pra frente termos Gekigas realmente 100% adultos, como o Lobo Solitário, por exemplo, que possui tanto tramas mais maduras quanto um traço mais realista. A origem do Gekiga, já citado anteriormente, veio de Yoshihiro Tatsumi, que foi muito esperto ao fazer isso, pois as pessoas que liam os mangás de Tezuka anos atrás já cresceram e não leriam mais aquilo. Então, o que ele fez foi um modo de não afastar o público antigo e ainda por cima conseguir leitores novos. Inclusive, a revista que ajudou a impulsionar o Gekiga foi a revista Garo, fundada por Katsuichi Nagai, com a ajuda de Sanpai Shirato, em 1964, que hoje não é muito conhecida, mas foi muito importante para esse desenvolvimento do mangá. Inclusive, o primeiro mangá a ser publicado nessa revista foi do próprio Sanpei Shirato, chamado A Lenda de Kamui. E esse mangá sim tem uma arte extremamente realista, mas não é apenas a arte que é mais realista. A história se trata de um ninja que tenta largar o seu clã, e por se tratar de uma obra de ninjas, obviamente terá muita violência e sangue. Porém, além disso, o autor tenta mostrar a sua visão de mundo e mexendo inclusive em política. Por vários anos ficou tendo esses tais Gekigas e ao mesmo tempo os mangás tradicionais do Tezuka. Porém, vale ressaltar também que antes mesmo do Gekiga, foi se desenvolvendo o Shoujo, os mangás voltados para o público feminino mais jovem. Inclusive, o Tezuka chegou a fazer um mangá do gênero lá em 1953, que, como quase qualquer coisa do Tezuka, foi um sucesso absoluto e se tornou uma das suas obras mais famosas, o mangá A Princesa e o Cavaleiro, que é um dos principais mangás shoujo até hoje. Uma curiosidade é que no início do shoujo, que eram mangás voltados para o público feminino, a maioria deles eram feitos por homens e não por mulheres. Então, por conta disso, nos primeiros mangá shoujo, você não vai ver uma visão muito boa da mulher, mas sim uma visão meio mais patriarcal, algo que muda bastante ao longo do tempo, fazendo surgirem mangakas mulheres extremamente eficientes. Os mangás shoujo, igual ao Gekiga, também têm características próprias no desenho, como por exemplo olhos brilhantes e rostos finos. Apesar do gênero shoujo ser bastante interessante e ter ótimas obras, infelizmente ele nunca conseguiu chegar no nível de popularidade dos mangás shounen e dos Gekigas. Pulando alguns anos, nós chegamos em 1968, quando a revista de mangás de maior sucesso lá do Japão foi lançada, a Shonen Jump, casa dos mangás de maior sucesso global até hoje. Mais pra frente irão surgir mangás como Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, Naruto, Hunter x Hunter, Slam Dunk, etc. 2 anos depois, mais especificamente em 1970, surgia um Gekiga sobre samurais que é considerado por muitos o melhor de todos. E é claro que eu estou falando de Lobo Solitário. Ele foi um marco para todos os mangás, principalmente por ser o primeiro mangá a ser trazido para o ocidente. Além de ser um excelente mangá, ele é um dos quadrinhos, se não o quadrinho favorito do famoso Frank Miller, que gostando tanto da obra, quis trazê-la para os Estados Unidos. Inclusive, Lobo Solitário inspirou mais obras aqui no Ocidente do que lá no Oriente, por conta de Frank Miller, que colocou em várias de suas obras a sua paixão por Lobo Solitário. Uma curiosidade é que a organização de ninjas que existe no mundo Marvel, chamado Tentáculos, foi criada por Frank Miller nas histórias do Demolidor em homenagem a Lobo Solitário. E depois Kevin Eastman e Peter Laird se inspiraram no Tentáculos para criar as Tartarugas Ninja e o Clã do Pé, e, consequentemente, o maior vilão delas, o Destruidor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer vídeos históricos desse jeito. Deixem um like, compartilhem com quem gosta desse tipo de vídeo e se inscrevam. Até a próxima e tchau!
Depois do Shoujo do Gekiga serem muito bem definidos, tiveram outras duas obras extremamente importantes, que são clássicos não só dos mangás, mas sim dos quadrinhos de maneira geral. Estou falando de uma das maiores obras, se não a maior obra de Osamu Tezuka, também conhecido como Deus dos Mangás, e um dos melhores e mais conhecidos mangás shoujo de todos, que vai ser muito mais além de um mangá de menina. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. O mangá do Tezuka, na qual eu estava falando no início do vídeo, era Hayako. Durante essa época haviam muitas pessoas reclamando dos mangás ficarem mais adultos e inclusive utilizavam o Tezuka de exemplo para como os outros mangakas deveriam ser. Isso porque o trabalho dele era conhecido por ser bastante infantil. Porém chegou um momento em que ele começou a fazer obras mais adultas, como por exemplo o mangá Fênix, Recado a Adolf, Vampiros e por fim, talvez o mais adulto de todos, Hayako, que é uma obra que ele fala sobre política. Em Hayako, Osamu Tezuka fala de política sem nenhum medo, colocando muito de seus pensamentos a favor do Partido Comunista do Japão na história do mangá, algo que ele faz com maestria. Além disso, a história também não tenta infantilizar nada, inclusive contém imagens de nudez e violência, o que foi um choque para muita gente na época por conta que Tezuka praticamente não mexia nesse tipo de coisa. Já Rosa de Versalhes, lançado no mesmo ano que Hayako, que é 1972, não é tão adulto quanto Hayako, já que nem sequer é um Gekiga e sim um shoujo. Porém, ele é muito mais do que um simples mangá de menininha. A história se passa um pouco antes da Revolução Francesa, ou seja, Ryoko Ikeda, que é o mangaka que criou Rosa de Versalhes, se propôs a pesquisar sobre a Revolução Francesa e sobre os costumes da época para fazer esse mangá, o que eu já acho bastante interessante. Porém, a melhor parte não é nem isso, é a história do mangá, que pode parecer meio genérica, mas é muito legal. A história é de uma menina chamada Oscar. Acontece que seu pai a criou como se fosse um menino, e passando muito tempo, Oscar cresce e se torna capitã da Guarda Real. E por conta disso, agora ela deve proteger Maria Antonieta. Acontece que não é só isso. Por ser um shoujo, também precisa ter um romance. Então Oscar tem ao seu lado seu amigo André, que é apaixonado por ela. Esse é o básico da história, porém tem assuntos muito bem desenvolvidos, como por exemplo o fato de Oscar ser uma mulher que foi criada como homem. E por isso ela não consegue agir de fato como uma mulher, mesmo sentindo atração por homens. Oscar não se sente confortável, por exemplo, colocando um vestido e sim andando num cavalo com cabelos ao vento. Agora, depois de ter falado tanto dessas duas obras tão revolucionárias, temos que avançar pra caramba no tempo. Mais especificamente para 1978, quando um dos maiores mangakas da história começou a fazer suas obras, que no início, na verdade, eram bem ruinzinhas. E esse grande mangaka é Akira Toriyama. O primeiro trabalho publicado por Toriyama foi Wonder Island, que não fez sucesso e também não tem nada de muito especial. O traço de Toriyama não era tão brilhante como virá a ser futuramente. As piadas, por mais que sejam boas, não se comparam ao que ele fará mais pra frente. E quanto à história, bom, isso nem importava para ele. Porém, tudo isso mudou em 1980, quando Kazuhiko Torishima, o editor de Toriyama, teve a ideia de colocar uma protagonista feminina na história, algo que Toriyama achou que não daria certo. Isso porque para ele não fazia sentido colocar uma protagonista feminina numa revista para meninos. Mas no final, ele acabou seguindo os conselhos de Torishima e criou o mangá Dr. Slump, que foi uma febre no Japão. Na época, havia diversas meninas imitando a personagem do mangá, cujo nome era Arali. O mangá de Toriyama conseguiu pegar todos os públicos. As meninas da época começaram a comprar as revistas voltadas para o público masculino, algo que não era nada comum. Isso porque o mangá e o anime Dr. Slump era como os mangás antigos do Tezuka. Não eram necessariamente para meninos ou para meninas, e sim para os dois públicos. E no fim, Dr. Slump chegou a vender mais de 35 milhões de cópias entre 1980 e 1984, que foi o tempo em que Toriyama fez o Dr. Slump. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo esse tipo de vídeo histórico. Deixem um like se gostou do vídeo, inscrevam-se no canal para mais vídeos como esse e compartilhem com as pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Até a próxima e tchau! Depois de ter finalizado o mangá de absurdo sucesso, Akira Toriyama precisou fazer um outro mangá a pedido de seu editor. Então Toriyama decidiu fazer um mangá baseado em filmes de artes marciais e em uma lenda chinesa, mais especificamente a lenda de Son Goku.
Olá, eu sou o Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de continuarmos falando sobre o assunto no início do vídeo, é necessário falarmos sobre um outro mangá bastante importante, porém não muito reconhecido. Trata-se de Hokuto no Ken. Sua serialização começou em 1983 e o mangá foi feito por dois mangakas, Buroson e Tetsuo Hara. Hokuto no Ken foi o primeiro mangá shounen de maneira como conhecemos hoje, pois antes o que era considerado shounen era, por exemplo, Astro Boy de Osamu Tezuka. Mesmo sendo muito mais moderno, Hokuto no Ken não chega a ser exatamente um shonen tradicional desses que temos hoje. Ele parece mais um JoJo's Bizarre Adventure, principalmente em seu traço. Agora sim, vamos voltar para o mangá de Akira Toriyama, que durou mais de uma década de produção. E é claro que se trata do maior mangá de todos os tempos. Provavelmente não é o melhor e nem o mais importante, mas definitivamente é o mais grandioso. E ele foi o que consagrou o gênero shonen de uma vez por todas e o tornou o gênero mais famoso dos mangás, e que gerou obras que competem com quadrinhos como, por exemplo, Superman. Dragon Ball começou a ser serializado em 1984 e, incrivelmente, no início não era tão famoso assim. Porém, Akira Toriyama desenvolveu um tipo de narrativa que ninguém tinha usado até então, que é o desenvolvimento dos personagens no nível da força. E ele fez com que os personagens ficassem cada vez mais fortes e mais fortes. E ver isso vai viciando as pessoas. Isso porque ela quer ver os personagens se superando e derrotando aquele inimigo. E quando isso acontece, acaba sendo extremamente satisfatório. Isso foi genial e fez com que Dragon Ball ficasse cada vez mais famoso a ponto de ter vendido mais de 350 milhões de cópias ao todo. Mas há algumas outras coisas que eu quero ressaltar aqui, sobre o que é sobre o anime de Dragon Ball e a sua influência no Japão e para o mundo todo. O vídeo pode ser sobre a história dos mangás e não dos animes. E aqui no Reino dos Nerds, não queríamos falar muito sobre os animes e focar mais nos mangás, diferentemente dos vídeos sobre os quadrinhos de super-heróis, por exemplo, que atualmente dependem do cinema para se sustentar e por isso vão ter que ser mais citados. Agora o mangá não tem isso, ele não depende dos animes, né? Ele não depende dos animes, mas a influência do anime de Dragon Ball foi tanta que nós achamos que merece ser mencionado. O anime de Dragon Ball fez sucesso mundialmente, foi o primeiro anime de muitas pessoas. Chegou a ponto de ser considerado uma das melhores séries de animação de todo mundo e foi um anime extremamente marcante e importante na infância de muita gente. Não é à toa que a morte da Akira Toriyama fez tanto barulho pelo mundo. Tantas pessoas lamentando sua morte, principalmente prestando homenagem ao que provavelmente é o segundo maior mangaka da história. Pessoas como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Takehiko Inoue e até mesmo clubes de futebol gigantescos como o PSG prestaram homenagem ao Akira Toriyama. Para você ter uma noção do impacto cultural de Dragon Ball no Japão, há um feriado dedicado a Dragon Ball. Isso que lá no Japão nem tem tanto feriado assim. Nunca na história a morte de algum quadrinista foi tão falada quanto a de Akira Toriyama. Você pode até não gostar de Dragon Ball, mas é inegável a importância dele. Bom, vamos tentar explicar a importância e legado de Dragon Ball. Vamos voltar de onde nós paramos, claro. Quase que simultaneamente com a ascensão de Dragon Ball, foi se acabando o Gekiga, que antes era bastante popular e teve seu lugar roubado pelo Shonen por conta de Dragon Ball. Porém, é importante falar sobre ou pelo menos mencionar um Gekiga de extrema importância, chamado Akira. Não é Akira Toriyama, tá? É só Akira mesmo. Que foi lançado 2 anos antes de Dragon Ball começar. Akira foi um sucesso no Japão quando foi lançado por conta da narrativa dinâmica e rápida que ele tinha. Além disso, a história também era muito interessante e bem construída, fazendo Akira ser considerado um dos melhores mangás já feitos até hoje. E por conta do sucesso, depois ganhou um filme de anime, também considerado um dos melhores filmes de animação do mundo. Mas voltando ao assunto dos shounens, outro shounen muito conhecido que começou mais ou menos nessa época foi JoJo's Bizarre Adventure, feito por Hirohiko Araki. JoJo's começou a ser publicado em 1987 e continua até hoje com mais de 130 volumes. Na época fazia sucesso lá no Japão, mas não saía de lá mesmo, até que futuramente chegou o anime e o fez ser um sucesso mundial. Porém, por conta de JoJo ser mais violento e bem diferente do que a maioria dos mangás que estavam chegando na época, tiveram outros 2 mangás que hoje não são tão famosos quanto, mas na época serviram para a consolidação do que hoje nós chamamos de Big Three dos mangás, e se tornaram parte dos pilares da Shonen Jump, a revista onde tudo isso saía. E eu estou falando de Yu Yu Hakusho e Yoshihiro Togashi e de Slam Dunk de Takehiko Inoue. Ambos mangás que começaram a ser publicados em 1990 e que juntos de Dragon Ball carregavam a Shonen Jump. Esses 3 causaram a era de ouro da Shonen Jump
E o sucesso foi tanto que é quase impossível a Shonen Jump conseguir alcançar novamente o sucesso que chegou naquela época. Yu Yu Hakusho vendeu mais de 8... Não, desculpa. Vendeu 78 milhões de cópias. Slam Dunk vendeu mais de 120 milhões. Algo também que veio junto da popularidade da Shonen Jump foram os animes, que já foram citados anteriormente no vídeo, mas começou a ter muito, mas muito mais animes durante essa época. Não foram eles que criaram essa prática. Quem fez isso foi o Osamu Tezuka décadas atrás, mas quem as popularizou no mundo inteiro foram os mangás dessa época, sendo todos considerados clássicos até hoje. Porém, já adianto a vocês que nada dura para sempre, e a pior fase da Shonen Jump está mais próxima do que nunca. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer vídeo histórico. Então deixe o seu like para nos ajudar, inscreva-se no canal e por favor compartilhe com as pessoas que gostam do que nós falamos aqui no canal. Até a próxima e tchau! Depois do sucesso absurdo da Shonen Jump com mangás de peso como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk e JoJo's Bizarre Adventure, parecia que a Shonen Jump iria permanecer intacta, com grandes sucessos para sempre. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Inclusive, vocês verão ao longo desse vídeo que ela chegou a quase falir. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de prosseguirmos na Shonen Jump, precisamos voltar alguns anos no passado, mais especificamente do dia 9 de fevereiro de 1989, quando Osamu Tezuka, considerado o deus do mangá, morreu. Bom, se você viu os vídeos anteriores, você sabe a importância de Osamu Tezuka pro mangá e sabe que sem ele o mangá não teria nem metade da fama que tem hoje em dia. Agora voltando para o que muitos consideram a pior época da história da Shonen Jump. Depois de seu auge na famigerada Era de Ouro da Shonen Jump, os mangás que antes davam milhões a ela, aos poucos começaram a ser finalizados. O último a ser finalizado entre os três grandes títulos da Shonen Jump da época, isso é Dragon Ball, Slam Dunk e Yu Yu Hakusho, foi Slam Dunk de Takehiko Inoue em 1996. Começando assim um verdadeiro caos dentro da Shonen Jump, porque agora ela não tinha mais seus maiores títulos, e as pessoas nem compravam mais as revistas, fazendo assim o número de vendas despencar. Os números de vendas da Shonen Jump despencaram drasticamente, levando em conta que eles acabaram de passar de uma época onde eles vendiam em torno de 6 milhões e meio por semana. Os números que estavam tendo eram extremamente baixos, rodando por volta de 3 milhões e meio por semana, no máximo 4 milhões. Ainda assim são números bem impressionantes, mas eles acabaram perdendo por volta de 46% dos leitores em só 2 anos. Mesmo perdendo tanta popularidade, ainda assim surgiram mangás interessantes durante essa época, como Rurouni Kenshin e Yu-Gi-Oh! Mas a Shonen Jump não poderia continuar desse jeito sem nenhum título de peso como tinham antes. Então eles foram atrás dos 3 autores que explodiram em vendas na revista dela e de novos talentos também. Antes de continuarmos o vídeo, deixem seu like se estão gostando do vídeo até agora e se inscrevam para nos ajudar a crescer. Se quiser nos ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desses assuntos que falamos aqui nesse canal, que já que nós estamos no início do canal, nós precisamos muito da colaboração de vocês. Valeu aí. Então a Shonen Jump foi atrás de Akira Toriyama para fazer um mangá longo que fizesse tanto sucesso quanto Dragon Ball. Porém ele recusou e falou que apenas faria mangás de poucos números. Depois ela foi atrás de Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk, para fazer mais um mangá para eles, porém ele também recusou, já que já estava trabalhando em outro mangá sobre o lendário samurai Miyamoto Musashi para uma outra revista chamada Kodansha. E por fim eles foram chamar Yoshihiro Togashi, que concordou em fazer mais um mangá para eles, porém com uma condição. Ele poderia entregar o mangá na hora que ele quisesse por conta da dor que ele estava sentindo nas costas. Depois disso, eles precisavam de novos talentos, e o segundo ou terceiro maior editor de quadrinhos da história, Kazuhiko Torishima, encontrou as pessoas certas. Ele encontrou 2 mangakas ainda iniciantes, seus nomes eram Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto. No ano de 1997, lançava o primeiro número do mangá One Piece, de Eiichiro Oda, considerado por muitos o melhor shonen já feito. E ainda no mesmo ano, Naruto, de Masashi Kishimoto. Ambos foram ganhando popularidade ao passar do tempo e foram aumentando as vendas da Shonen Jump. Um ano depois, em 1998, lançou um outro mangá que poderia muito bem ter feito tanto sucesso quanto esses dois, mas ele não tinha um prazo e, portanto, poderia ter o seu próprio número lançado anos depois. E é claro que eu estou falando de Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Alguns anos depois, mais especificamente em 2001, lançava um mangá que se juntaria a One Piece e Naruto e se tornariam o Big Three. Tecnicamente esse seria o segundo Big Three, mas esse é mais famoso por eles terem influência até hoje no mundo dos mangás, terem praticamente salvado a Shonen Jump. E por isso eles são considerados Big Three, enquanto Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk são considerados os pilares da Shonen Jump. E esse mangá é nada mais nada menos
do que Bleach de Tite Kubo. E com esses três mangás, a Shonen Jump voltou a ser relevante, porém não alcançou o mesmo patamar que havia chegado anteriormente. Antes de terminar o vídeo, precisamos também citar a volta dos mangás para adultos. Porém, eu enrolei bastante para falar deles, então teremos que voltar para 1989, quando o famoso e tão elogiado mangá Berserk saiu. Quem assistiu os vídeos passados sabe a importância que foi o Gekiga na indústria dos mangás. E ele foi essencial para os mangás que nós temos hoje. O Gekiga foi responsável por trazer a maturidade aos mangás e fazendo inclusive grandes nomes, como Osamu Tezuka, se renderem ao Gekiga, fazendo obras como Fênix, Ayako, Recada Adolf e entre tantos outros. Porém, com a popularização do shonen, os Gekigás praticamente morreram, fazendo assim surgir um outro tipo de mangá extremamente parecido ao ponto de nem dar direito para diferenciar um do outro. E esse gênero é o seinen. Inclusive, muitas pessoas consideram que o seinen seja uma evolução do Gekiga, ou que o Gekiga e o seinen são o mesmo gênero, só que com nomes diferentes. E nenhum dos dois está certo ou errado, mas é fato de que para o seinen existir, primeiro teve que ter o Gekiga. Bom, o ponto que eu queria chegar com tudo isso é que Berserk foi um dos primeiros seinens e é considerado um dos melhores seinens da história. E eu esperei todo esse tempo para falar de Berserk para aproveitar e falar dele juntamente com o mangá espetacular de 1999 que Takehiko Inoue, mesmo autor do já tão falado Zandank, e o nome desse mangá é Vagabond. Os dois são mangás com propostas completamente diferentes. Enquanto Vagabond se propõe a contar a história do maior samurai que já existiu, baseado em fatos reais, Berserk se propõe a contar uma história cheia de criaturas mágicas e demoníacas. Porém, esses dois mangás ajudaram muito a popularizar esse tipo de mangá voltado para o público adulto. Antes tiveram sim mangás como Lobo Solitário na época dos Gekigás, mas nenhum deles alcançou a popularidade desses dois, exceto Akira, que é um caso à parte. Para vocês terem uma noção do número de vendas dessas duas obras, Vagabond vendeu por volta de 82 milhões de cópias e Berserk por volta de 60 milhões, o que são números impressionantes para mangás feitos para maiores de 18 anos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Além disso, não percam o próximo vídeo, porque será o final dessa série de vídeos tão longas e tão cheias de informações que estamos fazendo há mais de um mês aqui no canal. Até a próxima e tchau! Depois de seu auge, sua quase falência e seu renascimento com mangás que continuam sendo influentes até hoje, Shonen Jump estava esperançosa de que continuaria tão relevante quanto antes. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Inclusive, hoje a Shonen Jump está em sua pior época, e vocês verão tudo isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de começarmos o vídeo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer no YouTube e produzirmos mais vídeos tão informativos quanto esse. Muito obrigado e agora vamos para o último vídeo dessa série. Durante mais ou menos essa época, no caso o início dos anos 2000, começou a surgir algo que hoje é muito comum no mundo inteiro, que é a comunidade de otakus. Para quem não sabe, otaku é o termo utilizado para pessoas que apreciam a cultura japonesa, principalmente animes e mangás. Claro que eles já existiam antes, com o surgimento de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, entre outros, mas eles só começaram a crescer de fato no início dos anos 2000, com Naruto e One Piece, principalmente. E o surgimento desse grupo beneficiou bastante o mundo dos mangás, fazendo ser muito difícil você conhecer alguém com menos de 30 anos que não saiba o que seja Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Entretanto, isso não ocorre na maioria das vezes por conta dos mangás, mas sim por conta dos animes. Voltando para os mangás lançados durante essa época, precisamos citar o mangá favorito de muita gente, que é Full Metal Alchemist. E incrivelmente, ele foi um mangá feito por uma mulher, algo que é muito incomum até os dias de hoje. Em quesito técnico, o mangá é indiscutivelmente muito bom. Sua história é muito bem construída, os personagens, a arte e ainda trata de alguns temas sociais na história, como política, por exemplo. No ano de 2003 surgiu um mangá shounen bastante diferente do resto. Isso porque ele não consistia em batalhas físicas necessariamente, mas sim em batalhas mentais e estratégicas. O mangá é Death Note e é provavelmente um dos melhores mangás shounen de todos os tempos. Por mais que na partezinha final ele acaba ficando bem ruinzinho. Depois desses dois mangás, os mangás shounen começaram a saturar, principalmente os Battle Shounen, que é o estilo que Dragon Ball basicamente inventou. E por causa disso, a partir dos anos 2008, a Shonen Jump estava em uma crise de novo. Isso porque eles não tinham mais nenhum título interessante, fora os que já estavam famosos que sustentavam a revista, como Naruto e One Piece. Eles até tentaram fazer algum novo mangaka fazer sucesso, mas isso acabou não dando certo e eles ficaram alguns anos sem nenhum novo sucesso.
Por outro lado, havia alguns concorrentes que estavam se dando bem, e é o caso da Kodansha com Attack on Titan de 2009. Attack on Titan é basicamente um mangá que misturava o gênero seinen com shonen, o que atraiu muitos leitores para a revista. Por mais que não seja um mangá nada demais, é inegável que ele sustentou por um tempinho a indústria dos mangás shounen. Mas não foi só isso que aconteceu nesse ano de 2009. Também houve um lançamento de um mangá que, sinceramente, em quesito técnico, é simplesmente horrível. E eu estou falando de Sword Art Online, que é um mangá que ficou famoso principalmente por conta do anime que foi o responsável por popularizar o gênero Isekai, que é basicamente um mangá ou anime onde o protagonista vai parar em outro mundo. Porém, ele popularizou um gênero na qual ele mesmo nem faz parte direito, porque tecnicamente no mangá, o protagonista vai parar em um jogo e não em outro mundo. Também tem vezes em que ele volta para a vida real e etc. Enfim, Sword Art Online é uma bagunça. A gente só citou ele aqui porque ele popularizou o gênero de mangás e animes famosos e que, por sinal, na maioria das vezes é pura tralha. Vale ressaltar que nós não estamos falando que ele criou, afinal esse gênero existe desde os anos 70, mas é fato de que depois dele surgiu muito mais mangás imitando a fórmula. Depois disso, estava na hora da Shonen Jump tentar emplacar algum novo sucesso, pois se continuasse daquele jeito, quando Naruto e One Piece terminassem, One Piece terminar, né? A revista terminaria junto. E foi aí que a Shonen Jump começou a tentar de tudo. Eles começaram a tentar todo quanto é tipo de shonen. Eles fizeram um mangá shonen de esportes, mais especificamente vôlei, que é Haikyuu. Eles fizeram um mangá de comédia romântica, que é Nisekoi, e etc. Enfim, eles começaram a fazer tantos mangás realmente aleatórios, que fizeram até mangá de sumô e culinária. Enquanto a Shonen Jump estava fazendo esses mangás bem menores, a concorrente da Shueisha, a Kodansha, estava cuidando de sucessos como o mangá Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai, e Attack on Titan. Mas a situação da Shonen Jump começou a mudar em 2014. Sim, eles ficaram de 2008 até 2014 enfrentando uma crise. E nesse ano foi quando finalmente a Shonen Jump conseguiu um novo sucesso de verdade, que foi My Hero Academia. E por conta desse mangá, a Shonen Jump conseguiu mais alguns outros sucessos posteriormente. Mas vamos voltar alguns anos, mais especificamente em julho de 2012, que foi quando anunciaram um filme de Dragon Ball Z, e seu nome seria Dragon Ball Z Battle Gods. Na época, isso se tornou a grande notícia, e assim que saiu o filme em 2013, ele foi um sucesso de bilheteria. Era oficialmente a ressurreição do universo canônico do maior mangá de todos os tempos. Era a ressuscitação de Dragon Ball. Depois do sucesso do primeiro filme, decidiram fazer outro filme que também foi um sucesso e finalmente um novo anime e mangá de Dragon Ball. Mas o que iremos focar aqui não é no anime, que foi um evento no mundo inteiro, inclusive, lotando diversos lugares ao redor do mundo apenas para assistir ao final do anime. Mas iremos focar no mangá desenhado por Toyotaro e escrito pelo genial Akira Toriyama. Agora, voltando para Shonen Jump, Naruto havia terminado e é claro que uma franquia tão famosa quanto Naruto não poderia terminar tão cedo. Ela devia fazer a mesma coisa que Dragon Ball. Então, em 2016 surgiu o tão polêmico Boruto, que por mais de muitos odiarem, é inegável que em alguns meses ele se tornou um dos mangás que sustentavam a Shonen Jump. Durante essa época, Shonen Jump começou a ter diversos sucessos, como por exemplo Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover, The Promised Neverland, Dr. Stone, entre outros. E todos esses mangás sustentaram a revista ao lado de Boruto e One Piece. Até 2019 e 2020, porque depois disso nós chegamos na maior crise da história da Shonen Jump. Só para vocês terem uma noção, durante essa época, ela chega a perder por volta da metade de seus leitores novos. Esse período é tão horrível para a Shonen Jump que ele é chamado de a Grande Extinção. Nesse momento que durou 3 anos praticamente, todos os mangás que faziam a revista vender foram terminados. E é o caso de Haikyuu, que já estava na revista fazia um bom tempo. Também foi o caso de The Promised Neverland e Chainsaw Man, que só ficou um tempinho sem ter capítulos novos. Aconteceu isso até com Boruto. Mas o principal fator foi o término de Demon Slayer, que em pouco tempo se tornou um dos mangás mais vendidos da história, e que na época estava sendo o cargo-chefe da revista. Para vocês terem uma noção do sucesso de Demon Slayer, ele vendeu mais de 150 milhões de cópias, com apenas 23 volumes. Esse grande evento não foi só o fim da Shonen Jump por conta que haviam... Não foi só o fim da Shonen Jump por conta que haviam mangás como Jujutsu Kaisen, One Piece, My Hero Academia, Black Clover e Dr. Stone.
Depois disso, a Shonen Jump começou a vender cerca de 1,3 milhões de cópias por semana, um número que é consideravelmente menor do que dos últimos anos. Por conta disso, ela começou a ir para o digital e se adaptar com a modernidade, assim como todas as outras revistas, né? Para ver se conseguem mudar a situação. Agora, falando de outros mangás fora da Shonen Jump, é necessário citarmos o término de Attack on Titan em 2021, já que ele foi por muito tempo o principal mangá shounen e que manteve o gênero vivo por muito tempo. Mas depois de tantas notícias ruins, vamos para uma boa, que é que em 2021 o mangá One Piece superou Batman em número de revistas vendidas, assim se tornando o segundo quadrinho mais vendido da história, apenas atrás do lendário Superman. Mas sinceramente, do jeito que os super-heróis estão cada vez menos populares e os mangás cada vez mais, eu acho que é só questão de tempo até One Piece superá-lo. Depois de tudo isso, chegamos em 2014. Não, 2024, desculpa. O ano em que estamos fazendo esse vídeo. E infelizmente o último grande evento do mundo dos mangás. Foi a morte de Akira Toriyama, o criador do mangá que marcou gerações, como Dr. Slump, Dragon Ball, Sandland, etc. Ele morreu no dia 1 de março, porém sua morte só foi anunciada pela mídia no dia 8 do mesmo mês. O tanto que Akira Toriyama foi essencial para os mangás atuais, nós nem precisamos mais dizer. Nos vídeos passados e até mesmo durante esse aqui, vocês podem perceber a importância dele. O próprio Osamu Tezuka já havia dito que Akira Toriyama, para ele, não era como um rival, mas sim como um discípulo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer vídeos desse tipo. Agora eu peço que, para você que assistiu esse vídeo até o final, para que escreva nos comentários Dragon Ball. Simplesmente isso, para sabermos que vocês assistiram até o final. E para quem assistiu a série inteira, eu peço para que você escreva nos comentários mangá para sempre. Só isso também. Que aí a gente vai curtir os seus comentários e saberemos que você assistiu todos os nossos vídeos. Até a próxima e tchau.